Olá, investidor. Bitcoin próximo dos 90 mil dólares. Altcoins seguem o movimento de Bitcoin e permanecem fortes. BTC ultrapassa a prata e se torna o oitavo maior ativo em market cap. A melhor análise do mercado cripto e as notícias mais relevantes você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Bem, meus amigos, antes de mais nada, deixem seu like, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Vamos começar falando das matérias de hoje, antes de a gente analisar o gráfico, tá? Uma das principais matérias que a gente estava de olho é essa do Tim Carter, que fala, né? Ela endossa muito essa questão da eleição do Donald Trump e tenta associar isso com a alta de Bitcoin. Tenta não, porque muito da alta de Bitcoin tem a ver com essa vitória do Donald Trump. Afinal de contas, o Donald Trump era um candidato pró. Era não, é o candidato pró-cripto, né? Ele já anunciou diversas medidas é, para fazer com que os Estados Unidos se tornem a capital cripto. Ele tem colocado, né, ou pelo menos ele tem procurado pessoas que vão auxiliar no seu governo com esse mesmo ideal. Então, muito do que a gente vê, o mérito é do Trump, sim, até porque ele veio com essa ideia, né, que desconstrói todo esse conceito de filosofia monetária atual e pretende colocar uma filosofia mais nova, né? Uma filosofia mais voltada para criptoativos. Então, todas as matérias de hoje que vocês pegarem, vocês vão ver que elas endossam muito essa questão do Donald Trump. E eu concordo, né? Acredito que todo mundo que é do meio cripto também concorda e todo mundo dá esse crédito para o Donald Trump. É, uma outra matéria muito interessante também, do Shane Carter também, ele fala sobre o Bitcoin, que passou a ser o oitavo ativo, né, de maior market cap do mundo. Quando a gente analisa aqui a listagem, a gente vê que o primeiro é o ouro, né, o ouro com 17 trilhões de dólares em market cap, seguido de Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Saudite Aramco, que seria a empresa estatal de petróleo da Arábia Saudita, e o Bitcoin figura aqui em oitavo, passou o market cap da prata por questão de 40 bilhões de dólares. Bitcoin que tá, né? Eu imagino que ele vai buscar esse market cap da Saudite Aramco, né? Afinal de contas, o que separa o Bitcoin é, desse market cap são apenas 50 bilhões de dólares. Eu imagino que até o ano que vem o Bitcoin vai aumentar isso em market cap, ainda mais se ele seguir com essa tendência de alta aí fantástica que está acontecendo, né? Mas isso endossa cada vez mais o potencial do Bitcoin, né? Afinal de contas, muita gente fala que o Bitcoin pode ser o próximo ouro, pode ser a maior reserva de valor do mundo. Eu não sei o que você pensa, mas seria muito interessante você colocar o seu comentário aqui embaixo, você falar o que você pensa a respeito disso. Se a gente analisar de uma forma linear, bem simples, usando uma regra de três aqui, a gente nota que o ouro tem 17 bilhões de market cap, enquanto o Bitcoin tem 1,7, ou seja, o ouro hoje tem 10 vezes o market cap de Bitcoin, né, nessa mesma proporção. Se um dia o Bitcoin alcançar esses patamares de market cap do ouro de 17 milhões, né, e a gente aplicar esse fator de 10 pro preço, a gente vê que o Bitcoin pode chegar na casa de 890 mil dólares. Claro que isso daqui que eu estou fazendo é uma mera especulação, mas é muito interessante a gente poder analisar isso até de forma linear, né? Então, o que você acha? Será que o Bitcoin, se um dia ele for o ouro, ou se ele for substituir o ouro, será que ele pode chegar na casa dos 890 mil dólares, ou quiçá 1 milhão de dólares? Muitos analistas acham isso, claro que não pro médio prazo, mas pro longo prazo. É um conceito interessante, é algo a se pensar, né? Mas vamos falar agora daquilo que a gente mais gosta, que é do Bitcoin, do mercado, dos gráficos. Vamos começar analisando o gráfico de S&P. O S&P que essa última semana fez uma barra de alta muito forte, a gente viu o preço rompendo essa região de pivô,
fez um retorno até as médias móveis, depois fez uma barra elefante, uma barra bem grande. Afinal de contas, na semana passada, o S&P 500 fechou próximo dos 5% de alta. Agora a gente está vendo esse candle tímido, mas também é o primeiro dia de pregão dessa semana. Quando a gente analisa o diário, a gente vê que todo aquele movimento de alta, daquele candle grande, ele foi feito, boa parte dele por gap, né? Afinal de contas, teve a eleição do Trump, né? Um dia antes da eleição. Após a eleição, a gente já viu esse gap de alta, né? Que é um gap de fuga saindo dessa região. Depois um gap de medida. E agora o S&P 500 segue nas suas máximas depois de romper um topo histórico. Seria interessante uma correção do S&P até essa região, ou até mais, se for o caso. Quando a gente analisa o semanal, ele tem espaço para cair até um pouco mais, quem sabe até revisitar esse fundinho aqui anterior, ou melhor, essa região aqui, ó, não seria nada que mudasse a tendência de alta do S&P 500 e seria muito apropriado, né, para quem espera novas altas do S&P 500. O S&P 500, como todo mundo sabe, ele movimenta não só o Bitcoin, mas as bolsas ao redor do mundo. Afinal de contas, o S&P 500 é o termômetro do mercado de renda variável global. Saindo um pouquinho de S&P 500, vamos falar agora das criptos. Vamos começar com Bitcoin. Bitcoin que fechou o candle da semana, né, da semana passada, rompendo essa região de pivô. Esse pivô que fazia uma projeção, ou pelo menos que era uma expectativa de projeção do preço após o rompimento desse pivô, com o primeiro alvo na casa dos 98 mil dólares, né? A gente falou bastante da casa dos 96, mas se a gente for fazer por uma projeção de FIBO, a gente vê que está lá na casa dos 98, 99 mil dólares. Bitcoin que segue nessa alta, né? No candle de hoje, ele ativou esse padrão semanal. Para vocês terem ideia, tá? Hoje foi um dos dias de maior alta, vamos falar assim, da história do próprio Bitcoin. Né? Hoje o candle fechou com uma alta de 10%, e quando a gente analisa o semanal, a gente vê que praticamente boa parte do movimento que o Bitcoin levou na semana inteira passada, ele fez apenas no dia de hoje. Isso mostra o quanto essa segunda-feira está sendo forte, o quanto esse padrão aqui de rompimento do semanal e de confirmação com o candle de hoje, desculpa, é relevante, né? Quanto mais o Bitcoin se distancia dessa região de topo anterior rompido, mais se confirma esse rompimento e mais endossa a alta de Bitcoin, né? Dele poder fazer uma nova correção para buscar outras máximas. Analisando o diário, a gente vê isso muito mais evidente, ó. Afinal de contas, o dia de hoje foi uma barra elefante muito forte, foi uma barra que não só rompeu, né, já vinha rompido, mas ele se distanciou. Em diversos momentos a gente acreditou até que o Bitcoin iria corrigir devido a essa deriva que ele fez aqui, mas não, ele ignorou essa deriva de forma totalmente é, totalmente explosiva, né? Afinal de contas, ele fez esse candle aqui no domingo, e hoje, na segunda-feira, ele fez esse candle muito alto, muito forte. A gente sabe que essas altas de Bitcoin leva todo o mercado cripto para o mesmo destino, e é exatamente o que a gente vai ver agora nas altcoins. Quando a gente analisa Ethereum, a gente vê o quanto esse movimento de alta distanciou a Ethereum dessa região de consolidação, ou seja, faz com que o preço tem a maior probabilidade de se manter na subida, né? A gente vê que se distanciou dessa região, é o segundo candle de alta do semanal. O candle da semana passada foi ativada pelo candle dessa semana. Isso daqui indica um forte movimento de alta, porém o Ethereum já está um pouquinho esticado, né? Quando a gente analisa, a gente vê que ele está longe dessas regiões de preço, está longe da região de média móvel. Nada impede que o preço continue subindo, mas eu acho que para procurar posições de compra agora está um pouco complexo. A gente precisa esperar uma correção. Correção em mercados em tendência de alta é sempre possibilidade de entrada, então a gente tem que ver toda a correção no mercado de alta como uma possibilidade de retomada de movimento. É o que a gente precisa esperar nesse momento em Ethereum. Quando a gente analisa a Binance
A gente vê que Binance está numa posição muito parecida, né? Binance rompeu esses topos aqui, engatou uma tendência de alta bem forte. Estamos aí no terceiro dia de alta. Quando a gente analisa o semanal, mesma coisa, um pivô muito grande aqui no gráfico semanal que poderia levar os preços lá para a região dos. Só um minuto. Lá para a região dos 676, 676 de primeiro momento, de segundo momento, lá para os 890. Então, e é o que a gente está vendo agora, né? O que Binance está fazendo. Binance acabou de romper, confirmou esse rompimento desse pivô. Não tem nenhum ponto de entrada ainda. O mais interessante seria uma correção de Binance até, quem sabe, esses topos anteriores, chegando aqui, fazendo um candle de reversão ou uma troca de polaridade, endossaria uma entrada e uma possível alta no ativo. Quando a gente analisa Solana, Solana está extremamente forte. A gente fez análise do gráfico semanal, né? Falamos sobre essa questão de Solana ter rompido essa cabeça desse pivô. Falamos também que se rompesse a máxima desse candle, ativaria todo esse movimento de alta de Solana, e foi exatamente o que a gente viu hoje. O candle de hoje rompeu a máxima do candle da semana passada, ou seja, agora Solana tem total condição e total padrão gráfico para alcançar as novas máximas, né? Tendo como alvo, alvo inicial, né? Desculpa, os 309, alvo final, os 405, os 504, desculpa. Só que no momento não tem muito o que fazer, a gente precisa esperar que Solana recua um pouquinho, afinal de contas, Solana já está desde o dia 5 de novembro em alta, ou seja, são 6 dias de alta. Quando a gente vê que o padrão de alta de Solana não é tão grande, ó, a gente vê que são 4 dias de altas, 3 dias de alta, 4 dias de alta. Quando a gente vê aqui no fundo, 3 dias de alta, 4 dias de alta. 4 dias de alta. Então, quando a gente analisa a Solana e a gente vê esses 6 dias de alta, já acende uma luz de um possível movimento de sobrecompra. Não que vá mudar a tendência do ativo, mas quando a gente opera, a gente tem que analisar os padrões de cada ativo. Cada ativo tem sua cadência de preço, né? Por onde ele varia, cada um vai ter a sua relação de volatilidade, e a gente vê que Solana, 6 dias de alta consecutiva em Solana já é uma coisa já é um fator que acende uma luz amarela, e a gente precisa ficar esperto. Então, nada mais justo do que uma correção, né? Uma correção pode ser ela lateral, pode ser desculpa, até a cabeça desse pivô, mas seria muito bom para uma retomada dos preços. XRP, quando a gente analisa XRP, a gente vê que ela rompeu, né, esse padrãozinho aqui de baixo, mas segue numa consolidação ainda maior, não há muito o que fazer. XRP foi uma das moedas mais escolhidas, né, para financiar essa campanha norte-americana que o Donald Trump levou à vitória, mas nesse momento, enquanto estiver nesse quadrado, não há muito o que fazer. Dogecoin está extremamente forte. Olha só, Dogecoin. É absurdo o que está acontecendo em Dogecoin. Olha isso. Meu Deus, cara, que absurdo. Dogecoin rompeu também o candle da semana passada. Não só rompeu, ele confirmou. Dogecoin, ele está esticado em todos os time frames. Quando a gente analisa o time frame semanal, a gente vê o quanto ele está longe, ó, da média móvel para onde está o preço, está em mais de 50% longe da média móvel. A gente precisa esperar um retorno. Entrar agora em qualquer ativo pode dar certo, pode, mas a probabilidade de dar ruim é muito grande. Por quê? Porque o mercado é cíclico, a gente tem que esperar os momentos de correção, e após esses momentos de correção em tendência de alta que a gente entra para pegar a nova pernada de alta do preço. Nesse momento, apesar de Dogecoin estar muito forte, está muito bonito, eu não acho viável entrar. O ideal é esperar algum candle de reversão nessa região e aqui a gente pensar em possíveis compras. Quando a gente analisa Tron parece que reagiu um pouquinho, né? Eu esperava muito de Tron. Nessas últimas semanas ela ficou um pouquinho parada. A gente falou ontem, alertamos ontem sobre esse 9.1 aqui, que o rompimento desse 9.1 abriria um setup para buscar o topo histórico, e é o que Tron está fazendo agora.
O candle que ativou esse 9.1 é um candle de força, é um candle forte. A gente precisa esperar. Quem entrou aqui nessa região tem que manter o stop aqui embaixo. Quem usou como trigger ou como gatilho de entrada aqui tem que manter o stop aqui embaixo nessa região. Tem alvo inicial. Tem alvo inicial na casa dos 17 centavos, segundo alvo, pelo menos final, na casa de 18 centavos. Isso assusta, né? Nossa, McVie, só um centavo, mas isso tem muito a ver com o preço de mercado de Tron, afinal de contas, Tron não é uma cripto consolidada como Ethereum, como Solana ou como Bitcoin, ela é uma altcoin, então ela tem essas variações menores, mas com um percentual de ganho muito mais alto. Outra que a gente estava de olho, né, que a gente analisou essa semana foi a ADA. ADA que rompeu essa região de consolidação. Rompeu essa região de consolidação. Foi uma das únicas criptos que não ativou o padrão do gráfico semanal, né? Afinal de contas, ela não superou a máxima da semana passada. Ela está com candle por enquanto está fazendo um pin bar, né? É um movimento mais fraco, mais contido, mas nada que mude a tendência. De ADA, afinal de contas, ela rompeu essa região, então um retorno de ADA até essa região para um possível candle de reversão aqui é um indicativo de alta para que a ADA rompa o topo anterior e busque o topo histórico lá na casa do 80, do 0,80. Então a gente precisa esperar e ficar de olho em ADA Cardano também. Meus amigos, a análise de hoje é essa. O que chama mais atenção é Bitcoin, é Dogecoin. Solana também chama muita atenção. Tron também. Dogecoin também, mas a gente precisa esperar um retorno para a gente pegar a próxima pernada de alta em todos esses ativos. Eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de novamente pedir o like de cada um de vocês, que se inscrevam em nosso canal e nos ajudem, tá bom? E eu fico por aqui. Muito boa noite e até amanhã. Um abraço.